Então, bem-vindos ao Bitcoin Talks. Este é um episódio especial e diferente. Especial por dois motivos. Em primeiro lugar, porque temos um convidado e em segundo lugar, porque é um convidado que há muito tempo que é esperado aqui e que também já me foi sugerido várias vezes trazer aqui, pelos nossos ouvintes também e pelo pessoal da nossa comunidade. E é uma pessoa que eu também já vou seguindo à distância e que agora tivemos o prazer de nos cruzar aqui num evento e foi uma oportunidade de endereçar aqui o convite ao Luís. Eu quero agradecer ao Luís por estar aqui hoje, Luís Lobo Jordão. Obrigado pelo convite, António. É um prazer estar aqui. É um prazer, isto estava aqui no forno há demasiado tempo, portanto agora... É verdade, também já tinha vários contactos a dizer que devia falar contigo, porque até partilhamos algumas filosofias parecidas e que era interessante falarmos. E por isso, olha, proporciona-se agora. Estamos aqui para fazer isso. Uma breve apresentação sobre o Luís, só para dar aqui um kick-off às coisas. O Luís trabalha nos mercados há mais de 20 anos, é responsável pelo maior fundo de ações em Portugal, é isto, que é o Stoic, que tem o PPR Stoic também. Já falamos do fundo de investimentos e já me situas aqui como é que eu distingo as duas coisas. Sim. E o Luís é também o host do podcast Fire Talks Portugal, onde também tem feito entrevistas e onde também faz apresentações e perguntas à sua comunidade em direto, ajudando as pessoas sempre no caminho do Fire e no caminho, se calhar não é tanto no caminho da liberdade financeira, mas é entender o que é isto da liberdade financeira e a termos uma perspectiva sobre os investimentos que nos ajude a conquistar aquilo que nos deixa desconfortável, que é a nossa dor com o dinheiro, finanças, não é? Com as finanças pessoais. Sim, exatamente. Acho que quando descobri o FIRE pareceu-me uma filosofia super interessante para as pessoas se interessarem pela área financeira, porque, como estavas a dizer, se calhar não são todos que vão atingir o FIRE. É um bocado como eu costumo comparar, é mais fácil, mas costumo comparar com os atletas olímpicos, né? Nós fazermos um desporto a querer almejar chegar aos Jogos Olímpicos, não vão chegar lá todos, mas nós ficamos muito melhor, de certeza, a fazer desporto com esse objetivo e com essa motivação. Aqui no FIRE também, provavelmente não vão ser todos a chegar à independência financeira. Pronto, depois há vários níveis, portanto, alguns níveis de independência financeira são mais fáceis de atingir, outros mais difíceis, mas só ter esse conceito e ter esse objetivo e até a quantificação, eu sou um bocado de números e ajuda a ter uma quantificação, a regra dos 4%, etc., conseguirmos motivar-nos a tratar dessa parte que os portugueses tratam tão mal, e não são só os portugueses, mas os portugueses especialmente mal, que é a parte do dinheiro e das finanças pessoais. Eu acho que é mais fácil para nós também esta questão de assumirmos com clareza que os portugueses estão num lugar mau, e de facto estão num lugar, em termos de média, estamos mal. Sim. Mas eu acho que também é uma mensagem que funciona, porque ajuda-nos um bocadinho a acordar o animal interno. Sim, para pensar, tenho que mexer nisto, tenho que mudar isto. Infelizmente eu acho que em termos de instituições e estruturas e governos e escolas, estas coisas não estão a acontecer com o peso que deviam. Mas pelo menos a conversa aparece e as pessoas que conseguem, e isso é que eu acho que também nós que temos canais e que temos comunicação, o que vemos acontecer é a vontade das pessoas em tentar resolver isso, já que não se resolve na escola, tentar resolver procurando pessoas que possam ensinar um bocadinho. O que tu dizes do FIRE é assim, para mim o FIRE é um bocadinho um desconforto. Gosto e acho que está tudo bem, mas é um bocadinho... Sinto um bocadinho como aquelas modas que chegaram agora a Portugal e de repente é tudo FIRE. Sim. E é tudo, eu sou este FIRE, eu sou aquele FIRE. E eu acho que às vezes quando entramos nisto, eu gosto muito mais da tua visão inicial de FIRE é uma direção, sim, não é? Sim. Do que propriamente eu tenho que escolher qual é o meu FIRE e ando ali e é este ou é aquele. O FIRE vem de um livro, vem de um autor do final dos anos 90, eu agora não me recordo. Do início dos anos 90. Do início dos anos Your 90. Money or Your Life, que também está traduzido para português, O Dinheiro ou a Vida, Sim. da Vicky Robbins e do Joe Dominguez. Esse foi o primeiro livro assim de independência financeira, de FIRE. Depois o acrónimo nem aparece nesse livro, acho que não aparece. Apareceu depois de outra, não sei de onde, sinceramente. Sim. Agora, o conceito de viver dos rendimentos já existe há muito tempo. Normalmente eram os rendimentos um bocado herdados e dos barões e etc., que vinham da terra, e esse conceito é que é invertido aqui com o FIRE. A explosão que houve foi de pessoas mais normais, digamos assim, conseguirem fazer isso com investimentos muito simples. Portanto, mostrar que os investimentos não precisam de ser complexos, que as pessoas normalmente têm essa ideia,
e que um trabalho normal também, pronto, tem que ser bem pago normalmente, mas focado na taxa de poupança, as pessoas conseguem então aplicar esse dinheiro com alguma facilidade nos mercados e ter retornos simpáticos que depois geram esses rendimentos passivos. E, portanto, a partir daí o movimento cresceu muito. E cresceu muito, claro, nos Estados Unidos, que eles são mesmo obrigados a fazer investimentos por si. Quer dizer, têm muitos financial advisors, portanto, consultores de investimentos, recorrem muito a essa figura. Não precisam fazer tudo sozinhos, mas principalmente não podem depender do Estado. Pronto, que é o conceito aqui essencial. Não podem depender do Estado, têm que ter coisas privadas para investir nos mercados e a partir daí acabam por se interessar e até conseguir atingir estes graus de independência financeira mais altos. Cá em Portugal, a dependência do Estado é muito grande, portanto é um país claramente onde o Estado tem um papel maior e a segurança social não é bem explicada às pessoas. Pronto. Que eu costumo dizer, que perguntam muitas vezes se a segurança social é sustentável. E eu digo, é sustentável para o lado do Estado, com as alterações que foram feitas há cerca de uma década. Mas para nós, é como se tivéssemos aquela imagem do sapo a ser cozinhado. Ou seja, a alteração vai sendo muito gradual e, portanto, é como a temperatura, o sapo está dentro da água e a temperatura vai subindo e ele acaba cozinhado. Se fosse apanhar um choque da água quente de uma vez, o sapo saltar para lá, saltava de fora logo. E os portugueses estão um bocado a ser cozinhados nesta questão da reforma, porque o sistema é sustentável com duas coisas que os políticos fizeram para o tornar sustentável do lado do Estado, que é aumentar a idade da reforma e diminuir o valor da reforma. E as pessoas não se apercebem porque é muito pouco ano a ano. Só que daqui a quem está agora a entrar no mercado de trabalho, a expectativa de pensão que pode ter é cerca de 40% do último salário. Pois. Portanto, quando as pessoas atingirem a idade da reforma, tem um corte de mais de 50% no que está calculado. E isso é que eu digo, quando a pessoa diz isto, as pessoas apercebem-se do problema, que é um bocado assustador, não é? De chegar à idade da reforma e ter só metade ou menos de metade do valor. E já agora face ao que atualmente e nos últimos anos estava a acontecer, que era cerca de 85%, portanto as regras foram alteradas para tornar mais sustentável, o Estado não tem que pagar tanto, né? Mas vamos receber esse valor. E isto pode servir de mola para os portugueses fazerem o que os americanos já fizeram há muito tempo, que é investir por si e procurar soluções privadas. E isso acaba por depois, em algumas pessoas, este obstáculo vai ser uma vantagem, que é uma coisa que eu gosto do estoicismo, pronto. Sim. Que é o Obstacle is the Way, que foi o livro que me trouxe ao estoicismo, e é usar este obstáculo, que vai ser a nossa pensão ser portada pelas regras matemáticas que estão implementadas, e eu aproveitar, então vou aprender um bocadinho de investimento, vou gerir melhor as minhas finanças pessoais, e se calhar ainda vou tirar uns anos à idade legal da reforma, em vez de me reformar lá para os 70, não é? Que a idade está a subir, qualquer dia se calhar está nos 70 em vez dos 65, já agora é 66 anos e 7 meses para o próximo ano, mas vai subindo com a esperança média de vida, o que é bom ter a esperança média de vida a subir. Sim. Mas a pensão a reforma vai ser sempre cada vez mais tarde. E então, se nós investirmos por nós, colocarmos o dinheiro a trabalhar para nós e assumirmos um pouco mais risco que os portugueses não estão habituados, que é só o capital garantido e depois não dá nada, então aí nós vamos conseguir retirar anos à idade legal da reforma e se calhar algumas pessoas, daqui a uns tempos já temos pessoas a reformar-se aos 30 porque ganham muito, poupam bastante, põem o dinheiro a trabalhar e conseguem esse FIRE muito cedo. Pois, esse é outro gosto que nós partilhamos, que são os estoicos, que é um grande foco naquilo que podemos controlar e uma grande aceitação sobre aquilo que não podemos controlar, não é? Exato. E eu acho que os portugueses, de um modo geral, não são muito estoicos, daquilo que eu vejo, os tipos de personalidade que nós vemos e aquilo que leva às decisões que eu vejo serem tomadas, não é normalmente uma atitude muito estoica, é uma atitude muito de estarmos à espera que os outros nos proporcionem coisas. Certo. Não é? Eu acho que isto tem um bocadinho talvez a ver com a nossa história, mas existe aqui uma mentalidade de achar que a qualidade da nossa vida tem muito a ver com aquilo que nos é trazido de fora
E por isso temos encontrar ouro no Brasil outra vez e vai-nos pagar as contas todas. E estar à espera também que alguém no Estado esteja a tomar conta das nossas finanças pessoais, não é? Que acaba por ser, eu acho, uma grande rasteira. Porque, de facto, depois podemos falar um bocadinho do jogo do dinheiro. E eu acho que o jogo do dinheiro é um tabuleiro inclinado contra o utilizador. Porque tudo à nossa volta nos leva a comportamentos menos positivos em relação ao dinheiro. Quer seja na forma como o usamos, como o consumimos, na forma como não o compreendemos. E eu acho que é um tabuleiro super inclinado. E se nós não tivermos esta garra, esta vontade de virar o jogo e dizer não, epá, aqui a responsabilidade é minha, não é? A única pessoa que vai ter as minhas finanças pessoais sou eu. Sim. Portanto, eu tenho que lutar por elas e isto faz parte da minha função. Eu não posso dizer, como eu ouço muitas vezes, e eu batalho um bocado isto, que é, não podem continuar a dizer eu não gosto muito disso, do tema do dinheiro, eu não gosto de números, eu não tenho jeito para números, eu não gosto de conhecer as ferramentas. Eu acho também que tem a ver depois com o lado mais profundo do trader, em que as pessoas acham que todo o investimento é trading e é andar ali a comprar e a vender. É verdade. E temos que desmistificar um bocado essa ideia, que o investimento deve ser uma coisa até passiva, não é? No modo geral. Sim, aliás, uma das regras principais que eu gosto de finanças pessoais é o paga-te a ti próprio primeiro. E essa é passiva. É tipo, todos os meses, em vez do comportamento habitual, que é pagar os gastos do mês e depois no fim do mês o que sobrar é que eu vou poupar e investir. Não, é logo à partida eu vou pôr esse para o meu eu futuro e vou automatizar o máximo possível para eu nem ter que estar a decidir, não é? Porque isso é das regras de hábitos. Nós queremos que os hábitos positivos sejam automáticos e os negativos sejam muito difíceis de executar, e nós fazemos um bocado ao contrário com estes de finanças. Se deixarmos para o fim, provavelmente não vamos ter nada poupado, e portanto só essa regra traz-nos uma grande vantagem. Depois tem a outra parte de, então, aprender sobre investimentos que dão um pouco mais do que... Fazer o quê, não é? Quando poupas, claro. Quando colocas para o lado, o que é que fazes com isto? Sim, aprender a investir para quebrar esta barreira que existe e que eu acho que é também, percebo perfeitamente os portugueses que optam por capital garantido porque não sabem nada sobre os outros investimentos. E, portanto, quando nós não sabemos sobre os investimentos, claro que tem imenso risco e nós não devemos entrar nos investimentos sem os perceber. Portanto, aí estamos melhor no capital garantido. Agora, o que devemos fazer é o passo de tentar perceber um bocadinho melhor os investimentos para então conseguir dar o passo com segurança. Por exemplo, foi isso que, no fundo, na minha carreira foi um bocado a grande evolução. Nos primeiros anos, eu comecei logo a investir de portfólio manager no Grupo Caixa e com muitos ativos sob gestão e a fazer essa parte mais técnica. E depois lembrámos, eu e um colega, de fazer um fundo que era muito mais fácil de explicar às pessoas para quebrar esta questão das ações, por exemplo, porque as ações são só empresas, estão por trás das ações e as pessoas utilizam essas empresas no seu dia-a-dia. E isso realmente funcionou brutalmente. Portanto, tornou-se o maior fundo português. Só este conceito de investir em empresas boas, que as pessoas até conhecem a maior parte, mas pronto, fazer um portfólio diversificado e utilizar isso. Depois essa estratégia foi evoluindo ao longo do tempo. Eu já saí da estratégia há muito tempo, né, no grupo antigo e está agora implementado nos nossos fundos. Mas este conceito de explicar o que é que se está a investir. Muitas vezes eu vejo pessoas a virem ter connosco que não sabem nada do que é que tiveram a investir nos últimos 10 anos, 20 anos em PPRs, pronto, que é o fundo que nós temos. E nós, a primeira coisa é, nós nunca fazemos publicidade direta, por exemplo. Nós queremos que as pessoas percebam o que é que estão a investir e depois é que investam. Decidam se é o fundo ideal para eles ou não. Portanto, nunca é, olha, investe aqui. Isto é bom para ti, de certeza. Porque... Isso é um bocadinho ao contrário do que acontece quando visitas uma agência bancária. Pronto, quando a agência eles têm o objetivo de colocar aquele fundo. E quase que, pronto, há um bocado de mis-sellings até, que é, mesmo que a pessoa não seja ideal para aquele fundo, é aquele fundo que eles vão propor. Pronto, tem que ter algum cuidado, mas... Por acaso, ainda ontem estava uma pessoa a contactar para fazer o investimento, eu vi claramente que não tinha perfil. Não tinha perfil, não,
ainda não tinha percebido como é que eram os investimentos. Tu qualificas os teus investidores, é isso? Sim, tem que ser. Nós temos um bocado essa obrigação, ter um perfil de risco, etc. Mas às vezes as pessoas preenchem aquilo até para conseguir investir. Mas falando com uma pessoa, eu consigo ver se a pessoa realmente está a perceber que está a investir em ações e que aquilo vai ter flutuações e não é capital garantido, vai ter períodos negativos ou não. E naquele caso, claramente, depois de ter falado bastante sobre as ações, etc., a pessoa perguntou, então, mas isso quer dizer que eu posso pôr aqui 5 mil e depois ter menos que isso em alguma altura? Sim, claro. Agora tocaste num ponto que eu acabei agora há pouco de anotar, que é, também já vi pessoas que até têm bons empregos e até têm bons salários, conseguem poupar, mas depois quando se fala de investimentos, uma pergunta que aparece é, mas isso tem capital garantido? Sim, é logo. É isso, não é? É muito, porque... E pronto, e o Warren Buffett diz, eu sigo muito o Warren Buffett e a filosofia dele, diz que risco é não saber o que se está a fazer. Portanto, e realmente, se não se perceber que se está a investir em empresas e que há uma situação, por exemplo, agora o mercado está um bocado estranho, que até está completamente anestesiado às coisas que estão a acontecer com mísseis. Pronto, estamos a falar numa altura em que a Ucrânia está a lançar mísseis contra a Rússia e com o ok dos Estados Unidos e do Reino Unido. E está a escalar, não é? E o mercado está nos máximos. Pois. Mas o típico nestas situações até é o mercado contrair um pouco, haver quedas e esta um bocadinho de aversão ao risco. O mercado está a assumir que não há risco, mas pronto. Se as pessoas não perceberem que isso é normal, essas flutuações, numa dada altura o mercado vai estar mais positivo, noutra vai estar mais negativo, a economia também tem ciclos, as pessoas vão tipicamente entrar no máximo, que é onde está tudo otimista, e depois sair depois de uma crise, e entretanto é o buy high, sell low, que é o contrário do que se deve fazer. Sim. E por isso é que só com muita literacia financeira é que se consegue contrapor a isto, que é as pessoas manterem e no low até se calhar reforçarem para o próximo ciclo. Porque as pessoas interessarem-se por investimento no high, isso vai sempre acontecer. É sempre assim que acontece, não é? Sim. Eu tenho esse caso muito mais próximo com Bitcoin, o caso das criptomoedas e da Bitcoin especificamente. É quando aparece toda a gente que de repente quer investir. E eu penso sempre, devias ter procurado isto, era o ano passado, é que era ótimo. Agora, este ano, quando se começa a falar no telejornal, é sempre aquela coisa do sell the news, não é? Ou seja, começam a ser alturas, eu não digo no caso da Bitcoin que este seja um momento de venda, mas não é isso que eu estou a dizer, mas quando começa a falar muito de uma coisa, não é? É quando normalmente quem está lá vai ter tendência a liquidar e a tirar profit daquela situação, não é? Pois. E aquilo que as pessoas também não têm muito, e eu acho que isto tem muito a ver com perspectiva, é esta ligação entre o que está a acontecer no mundo, que é relevante, de facto, para os investimentos, para a vida e para aquilo que lhes vai acontecer, que é o que nos dá perspectiva para a vida, e a confusão que fazem com as telenovelas da vida, não é? Com andar a ver aquilo que se passa nas televisões, que é as notícias do dia-a-dia e que não interessam nada, que são só especulação. E as pessoas têm dificuldade, eu acho, em conseguir, em primeiro lugar, qualificar a informação. Saber onde é que podem ir buscar informação de qualidade. Sim. Porque às vezes acham que ser informadas... Eu não sei se tu sentes a mesma coisa, mas eu sinto que às vezes as pessoas acham que estar informado é ver as notícias. E é ver aquilo que se está a dizer. E eu normalmente, a minha reação é pensar, isso é normalmente o caminhar para estar desinformado. Sim. Porque aquilo é distração e entretenimento, para nos tirar um bocadinho da atenção daquilo que realmente é relevante. Não ajuda nada a estarmos atentos àquilo que de facto é relevante. Agora, quando tu falaste deste mercado parecer estar a ser um bocado esquizofrénico, se não usaste a palavra, estou eu a usar, mas parece um bocadinho que não estamos a olhar para o que de facto pode influir nas decisões futuras. Não achas que as pessoas estão um bocadinho, parece quase hipnotizadas? Sim, acho que o excesso de informação também tem esse efeito, e nós neste momento nas redes temos informação de todo o lado e as pessoas até ficam com essa ilusão de que estão a controlar, do estoicismo também, a ilusão de que estão a controlar por saber as notícias todas, e depois na realidade estão a ver muito ruído,
E eu nos mercados, por exemplo, também foi uma opção e foi uma das questões que eu achei importante, foi mudar um bocado o ambiente, porque nas gestoras tradicionais, como eu estava antes, é muito news flow de curto prazo. Ou seja, nós temos, era no fundo pressuposto da nossa atividade ler research e notícias do dia a dia, estar super informado sobre as coisas, os dados económicos que iam sair nessa semana, e muito menos de ler livros, por exemplo, como esse que está dizendo, livros a sério de investimentos, de filosofia de longo prazo, coisas intemporais, coisas que dá para ler um livro não era aceitável para estar na instituição, digamos assim, era tipo no teu tempo livre, lês. Isso Quando não é trabalho. Não, isso não é trabalho, esses livros não é. Agora, para os investimentos, para mim, faz muito mais sentido de livros e coisas que eu sei que estão a analisar um período muito maior e com história e com as filosofias de investimento do passado do que estar assim no news flow do dia a dia. Esse é só ruído, não tiras grande coisa. Mas é verdade, tanto as pessoas, os particulares, estão nesse ambiente, como até os gestores profissionais, e por isso é que muitas vezes têm maus resultados, porque estão muito focados no curto prazo. Porque as pessoas acham que é assim que se faz as coisas, ler a research biased daquele grupo de pessoas que todos acabam a pensar a mesma coisa, sim, porque leem o research uns dos outros, não é? É o grupo 5, sim. Como é que tu, fazendo aqui agora uma perspectiva, um intervalo mais para pessoal, como é que tu foste parar ao mundo dos investimentos inicialmente? Qual é que foi a tua... como é que foste cair ali? E depois como é que foi o teu processo de para fora? Pronto, eu basicamente tirei o curso de Economia, porque da minha família também tinha ligação a negócios, a empresas, e na altura nem sabia muito dos investimentos, mas estávamos na década de 90 e basicamente nessa altura foram 2 décadas de grandes resultados nas bolsas. O .com, no final dos anos 90. Desde 82, que foi o célebre capa da revista da Death of Equities, que era uma altura que ninguém queria ter ações, foi em 82, e essa revista apareceu no mínimo, a dizer, ações não interessa para nada, e a partir daí disparou uma loucura. Foi 2 décadas em que eu julgo que o retorno médio das 2 décadas dará 15% a 6% ao ano nas ações, que é bastante acima da média. A média das ações americanas é de cerca de 10%. E, portanto, foi 2 décadas bastante acima. E acabou nos .com, e eu estava, nessa altura, a sair da faculdade, e na minha família tinha existido um drama que eu não conheci, que era um tio-avô, digamos, que perdeu o dinheiro todo na bolsa. Era uma família que tinha bastantes negócios e tinha uma casa de câmbio em que perdeu o dinheiro todo na bolsa, e só me diziam assim aquilo basicamente era assim: se aquilo fosse a favor, ganhava um bocadinho, se fosse contra, perdia tudo. Pronto, era tipo, devia ser opções, alavancados, coisas assim, não sei exatamente o quê, sei que havia essa história na minha família e havia a bolsa então do lado negativo. Sim. Mas curiosamente eu achei interessante ir para candidatar, quando saí da faculdade, a gestão de ativos, e fiquei. E, portanto, comecei a investir até primeiro como profissional do que como pessoal. Okay. Mas depois, o que eu acho que tenho também diferente de muitas pessoas dentro da área financeira e desta dos investimentos, é que eu depois fazia pessoalmente também as coisas que estava a fazer profissionalmente. E às vezes as pessoas separam essas duas áreas e eu percebo, por exemplo, no lado das obrigações, quando estamos a falar com tickets mínimos, portanto, o valor mínimo que se investe numa obrigação é de 100 mil. Claro que nós não podemos começar no início de carreira a fazer esses investimentos. Mas nas ações também estava numa altura em que havia alguma democratização do mercado acionista, que foi a altura de começar a internet e as corretoras online. E, portanto, eu sempre fiz investimentos e gostava de ter, e até propus lá na empresa, que os nossos bónus fossem pagos em ações em unidades de participação dos fundos que estávamos a gerir, para estarmos ligados ao fundo, que o pessoal não queria, né? Que era dinheiro, cash. E alguns fundos são muito fracos. Mas, pronto, eu acabei por sempre estar ligado ao investimento na parte pessoal também. Não era só profissional, era pessoal também. Olha, e diz-me lá,
outra coisa, tu entraste no mercado após a bolha.com? Não foi. Então, eu ainda entrei naquela... Portanto, eu fiz os erros como a maior parte das pessoas continua a fazer, que é, e por isso percebo também, e nós temos que estar preparados para esse erro, que é, nós entramos, normalmente quando tem grandes ganhos, e depois tive a grande queda. Portanto, eu entrei, e na altura, o meu investimento particular inicial foi IPOs, portanto, Initial Public Offerings, que é empresas serem colocadas na bolsa. Estava a acontecer isso e foi colocada na bolsa a PT Multimédia. Mais portuguesas ou... ok, mais portuguesas. Na altura era mais portuguesa. Perfeitamente. Eu tive também PT Multimédia. Pronto, e foi um espetáculo, não é? Sim. Eu era o maior investidor, porque claro. eu entrei a 27, não é? Sim. Aquilo foi colocado a 27 e foi até 140. Sim. Em 6 meses. Pai, foi brutal. Só que depois veio a implosão, não é, do mercado das .com, e ela veio dos 140 para ir para os 10, 5. Portanto, aquilo que era um grande ganho potencial, que também ninguém conseguia avaliar aquelas coisas, essa é a questão. Tornou-se numa perda. E depois, o que é que foi diferente? É que eu continuei. Portanto, houve muita malta nessa altura que saiu do mercado. Disse, isto não é para mim, isto é um casino, não é? Que normalmente é o que as pessoas dizem das ações quando perdem, quando ganham. Foi sapiência, foi talento, sim. Eu acertei, eu percebo disto. Quando cai é tudo uma fraude. Depois há sempre, nas crises há sempre algumas fraudes que são descobertas, portanto depois o pessoal associa, mas a maior parte daquilo era mesmo erros dos investidores. Os investidores estavam demasiado otimistas com a internet. A internet depois, efetivamente, revolucionou o mundo, mas o preço que se estava a pagar por estas empresas era absurdo. Sim, eu acho que é mais o fora da época, não é? Sim. Porque na verdade as coisas depois vieram a valorizar-se por muito mais do que aquilo que valeriam naquela altura. Algumas. Eu penso mais no mercado internacional, por isso é mais difícil para mim olhar para o mercado português. Aliás, sobre o mercado português, eu nessa altura tive outro evento engraçado, portanto, houve essa do PT Multimédia, também houve outro que eu entrei na colocação em bolsa, que foi a Sonai.com. A Sonai.com também, sim. Que foi uma bela asneirada desde o dia em que foi cotada. Essa foi daquelas. E a empresa? A empresa também, sim. Mas a Sonai.com foi colocada a um valor que eu acho que nunca voltou a atingir desde que foi colocada. Tenho uma ideia que foi mais ou menos isto, que foi... Entrou bem, não é? Entrou cara... e valorizada, e depois aquilo nunca mais, houve para ali uns stock splits ou umas coisas ao longo do tempo, e umas fusões e umas separações, mas aquilo nunca veio. E acho que foi a última vez que eu investi em mercado português, mercado nacional. Mas a tua prática era mais essa, não é? Não, eu quando entrei foi para o mercado europeu. Aliás, nós quando começámos estava o euro também a entrar, e uniformização, e nós na Caixa estávamos divididos por... geografia, e eu fiquei com os nórdicos, que era espetacular na altura. Tinha a Nokia, a Ericsson, era brutal, aquilo era lindo. Eu também acertava ali na Nokia e na Ericsson, aquilo era cada resultado que saía era um espetáculo, sim. E depois mudámos e passou a ser mais tipo um mercado europeu, e então dividimos por setores, e eu fiquei com as tecnológicas, telecoms. Na altura assim, os setores até eram bastante interessantes. E depois andei a rodar, já fiz energia, tinha feito energia, fiz quase todos os setores, tirando financeiras e farmacêuticas. Portanto, o resto fiz praticamente tudo. E eram europeias, empresas europeias, porque o fundo americano estava subcontratado a gestores americanos. E então nós tínhamos essa parte europeia, e depois, claro, conhecíamos bem as empresas portuguesas, porque até reuníamos com eles. Portanto, era assim aquele contacto mesmo próximo, que supostamente dá uma grande vantagem, na realidade não dá. Isso foi o que eu fui percebendo, que até às vezes é contraproducente. Era o que eu ia perguntar, se não é um bocado um momento de venda, não é? De venda própria dessas aquilo há sempre um grande otimismo da parte dos managers das empresas, e claro que, estando muito próximo, pode-se perceber na altura em que é otimismo verdadeiro e a altura em que é otimismo mais fabricado e coisas desse género, mas na realidade o mercado
pelo menos a minha filosofia é muito mais do Benjamin Graham do que aí do Warren Buffett. O Warren Buffett realmente vai falar com os managers e até compra, pronto, ele é um bocado diferente, que é compra posições depois de controle ou de influência grande nas empresas. Nós não tínhamos isso, obviamente. Quer dizer, em Portugal a Caixa até teria em algumas empresas, mas a nível europeu não tinha. E eu gosto muito mais, e foi a transição que eu fiz, que foi olhar para os números das empresas, os factos objetivos das empresas e não ligar ao management e esta questão da ligação, de ter as reuniões, não sei o quê, de ser mais contraproducente do que até positivo. Mas isso era isso era um bocadinho contra a natura naquela altura e naquela posição, não? Sim, completamente. E aqui a vantagem eu via muito claramente que foi, na altura, por exemplo, eu era especialista na Nokia, claramente, tinha estudado a empresa desde 99 e quando sai o iPhone, eu vi os analistas que tinham essa ligação próxima com a Nokia não conseguiam ser negativos em relação à Nokia. Não conseguiam. Mesmo, a pessoa pensa que é os incentivos, e há um bocado disso, mas mesmo só de saberem o negócio e de verem que tem potencial para dar a volta, eles acreditavam naquilo e até um bocado depois coisas de comportamento que as pessoas têm, e nas instituições também são pessoas e também têm esses comportamentos, esses bias todos, até outros piores. Eles não largavam uma visão otimista de que a Nokia ia dar a volta. E eu a ver aquilo... E os números a falhar, e portanto eu, como estava com os números, saí logo. Pronto. E a Apple. Enquanto os outros foram com a Nokia até desaparecer. Que depois foi comprada pela Microsoft e pronto, desapareceu a parte de telemóveis da Nokia, ficou só a redes. E agora é uma boa empresa de redes. Mas... Tem um bocadinho a ver com aquela dificuldade de fazer zoom out. Eu uso muito a expressão do zoom out, né, que é conseguir afastamento. Não é? Afastamento em relação às nossas emoções no mercado, paixões de marcas. Não é? Nós temos tendência a criar conexão com coisas. E isto muitas vezes é uma pedra no sapato, porque é o que nos tira a capacidade de sermos isentos e sermos neutros e não misturar aquilo que nós gostamos com aquilo que é bom para nós, não é? Que são coisas muito diferentes. Eu falo muito deste zoom out e este zoom out implica estas outras coisas todas que vão acontecendo, não é? Estas guerras, a geopolítica, os impérios, o estudo dos impérios. Nós estamos aqui, e agora se calhar falando aqui um bocadinho diretamente para o pessoal, para quem não nos está a ver em vídeo, nós temos a versão vídeo, mas temos a versão áudio. E há pouco o Luís apontou aqui para o livro do Benjamin, quando falaste do Benjamin Graham, apontaste aqui um bocadinho para o livro do Investidor Inteligente. Nós já vamos tocar um bocadinho nisto, que eu acho que isto é um bocadinho aquilo que nós tentamos ser e aquilo que tentamos fazer e pensar quando tentamos olhar para as coisas desta maneira, não é? E se calhar está aqui um livro que nós ambos valorizamos muito e que se calhar nos diz muito. Eu costumo dizer que pegar no livro é como falar com um dos meus bons amigos e bons conselheiros, e considero sempre que é para visitar de vez em quando e ir folhear umas coisas, porque o pessoal assusta-se muito com as 700 páginas do livro. Sim. Mas de facto é considerado o melhor livro de sempre na área de investimentos pelo próprio Warren Buffett, que diz-se, aliás, uma das frases conhecidas também é: se só puderes ler um livro sobre investimentos, lê este. Certo. E é um livro que eu acho que é bastante valorizado. Ele é publicado pela editora Self, mas se não fosse, continuava a ter o mesmo valor que tem. Eu tenho esse orgulho de o ter feito, e também aproveitava para te oferecer aqui um exemplar no podcast. Obrigado. Não que tu não o conheças, mas porque quero ter o prazer de te dar a nossa versão do livro portuguesa. Excelente. E eu acho que era um livro que fazia muita falta em Portugal, porque isto realmente é um dos melhores livros de investimento de sempre. E foi o livro que marcou a carreira do Warren Buffett, né? Que ele começou, ele teve aulas com o Ben Graham, e ele foi ter essas aulas porque leu o livro quando foi lançado. E percebeu a filosofia, e era uma filosofia completamente disruptiva na altura. Que agora é o que eu estava a dizer há pouco, já há muita gente a fazer, que é, investe-se em ações olhando para as empresas que estão por trás das ações. Aquilo não é um gráfico, naquela altura era logo. Não é olhar para subiu tanto e métricas de análise técnica, no fundo foi o que deu origem. Na altura a análise técnica nem era em computadores, mas existia, e foi
E foi através desta filosofia que se expandiu a análise fundamental e os analistas financeiros. Por exemplo, o Benjamin Graham também é um dos fundadores do CFA, que eu faço parte, que é o Chartered Financial Analyst, que é analistas financeiros a nível mundial. E ser uma profissão, pronto, de analisar empresas. E este livro faz super falta ao público em geral, e eu li-o bastante tarde, apesar de eu estar em investimentos, não é? De ter começado em 99. Este livro só me apareceu mais tarde, não é? Eu acho que devia ser obrigatório, alguém que começa a investir numa sociedade gestora, é este livro, mas não, são mais os livros técnicos de mercados que nos são dados. Este tipo de coisas surpreendentes que nós descobrimos mais tarde da vida, achas que há aqui um propósito? Achas que há aqui Parece-te que é de propósito que isto acontece? Ou como é que tu olhas para isto e pensas carreira de investimento, mas não se leu os livros mais fundamentais para se trocar isso por research produzida pelo próprio mercado? Sim. Acho que é um bocadinho... Tem um bocado de negócio, claro. Eles querem vender esse research e acho que é um bocado as pessoas pedirem isso também, porque lá está, é preciso a pessoa identificar-se com esta filosofia. Se calhar só algumas pessoas é que se vão identificar, outras até acham que é normal numa sociedade gestora estar ali ligado ao mercado todos os dias a ver qual é que é o dado económico que sai nesse dia e os resultados quarterly, trimestrais das empresas e isso tudo. Portanto, um foco no curto prazo. Há pessoas que acham que é mesmo assim. E, portanto, aqui também é verdade. Há muitas filosofias. Eu, por exemplo, nunca vi, mas pode acontecer, aqueles tradings de curto prazo a funcionarem realmente. Consistentemente. Normalmente é alguém a vender cursos, a dizer que dá, e as corretoras a pagar um bocado de sponsorship daquilo, porque as pessoas vão lá perder dinheiro e as corretoras ganham muito dinheiro com comissões. Isso. Sim, muitas comissões, e até há aqueles produtos. Pronto, eu aqui sou um bocado... Eu sou liberal, mas nesta coisa até seria anti-liberal, que devia ser proibido. CFDs, por exemplo, que é especulação de curto prazo, alavancada, e que 80% das pessoas perdem dinheiro. Aquilo é só para a corretora ganhar dinheiro. É proibido nos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos são liberais e nesta parte consideram aquilo tipo jogo. Demasiado especulativo, sim. E não deixam. Mas na Europa é possível, desde que tenha lá o alerta que as pessoas perdem dinheiro. É um bocado como o tabaco. Ou até os casinos. Não? Tem lá o alerta, vais perder dinheiro, provavelmente, mas podes fazer. Ok? Aqui, em termos de investimento, eu detesto, porque as pessoas ficam com a ideia que o investimento é aquilo. Sim, era isso mesmo que eu ia perguntar-te. Não é? Depois, se nós vemos, se até os profissionais, não é? Quando agem dessa forma, aquilo que os particulares sabem sobre os mercados é que é assim que se investe e acham que é aquilo que é investir. Não é? Quando na verdade tem muito mais a ver com reconhecer valor. Eu em ações sou bastante leigo, não sou um entendido dos mercados, mas os meus investimentos em ações são só empíricos sobre aquilo que eu acredito que aquelas empresas vão criar nos próximos anos. Elas vão ou não ser relevantes, elas são ou não donas daqueles mercados e vão ou não crescer naqueles mercados. Então eu basicamente tenho um conjunto de coisas que eu brinquei com um amigo meu, que é o Rui, que eu não sei se conhece do meu podcast, mas ele aparece no meu podcast e é também o nosso community manager, que ele é mais virado para ações e mercados. E eu há anos que lhe dizia, para mim, eu não invisto em ações, mas para mim, ações é este conjunto. E são, o meu portfólio tem para aí 10 ações, uma coisa simples, e é para aquilo. E são esta e esta. Isto foi para aí 2015. E o outro dia fizemos a conta a brincar, se eu tivesse feito aquilo da maneira que eu disse, o que é que eu tinha agora? E era uma loucura. Porquê? Porque basicamente são um bocadinho os óbvios, os grandes gigantes de cada mercado. Muito, aliás, todos eles Nasdaq, todos eles coisas de crescimento. Portanto, estamos a falar da Amazon, dos Facebooks, essas coisas todas, em 2015 para agora. Mas continua a ter performances interessantes. Portanto, eu não aconselho ninguém a investir assim, porque isto é uma péssima ideia. Para mim não é uma péssima ideia, porque os meus outros investimentos balanceiam isto de uma forma lógica. Agora, é um bocado mais... eu não acho que quem meter aqui o dinheiro tenha uma coisa segura e lógica, e é o tal risco, não é? Sim. Porquê é que eu não estou em risco? Porque eu sei qual é o risco.
Claro. Eu sei perfeitamente. Aquilo para mim é um portfólio fechado, de um valor fechado, que faz parte de uma coisa maior. E, portanto, é um risco controlado. Sim. Eu digo sempre, ainda há uns tempos eu fiz um vídeo até, que dizia que proteger-te do risco e da volatilidade das criptomoedas. E isso, depois houve um comentário qualquer de, isso é impossível proteger. Não, não é impossível proteger. É possível balizar. E quando tu balizas e contrabalanças, o que estás a fazer é, tu já protegeste a volatilidade, porque estás a fazer outras coisas de outra maneira. Não é naquela, nós não vamos controlar o mercado. É isso que as pessoas não percebem. Acham que isto tem a ver com o fora. Proteger da volatilidade é aquilo não ser volátil. Sim. Não, é agirmos de outra forma com outros ativos. Esse é um conceito que nós chamamos core satellite. Nós temos a parte core do portfólio, que está diversificada e é mais testada com risco controlado, digamos assim. É coisas que têm o teste do tempo e que se sabe mais, são mais previsíveis e vão gerar, a partir de resultados positivos no longo prazo. Normalmente são um mix de ações e obrigações, imobiliário, coisas assim. Pronto. E depois temos o satélite, que é a parte mais arriscada. E nós, se virmos tudo em agregado, como estavas a dizer, nós no agregado temos um portfólio controlado, de risco controlado. Não vamos perder este satélitezinho de grande risco. Individualmente tem um risco muito alto, mas no grupo todo, como tem uma exposição pequena, não vai ter um risco assim tão alto. E se calhar até vai contrabalançar. Que às vezes, por exemplo, o ouro é usado assim, o Bitcoin também eu acho que deve ser usado assim. E se calhar assim, para uma pessoa que não está tão exposta aos mercados, até o grupo de ações e ter só, por exemplo, 10, normalmente tem-se mais num portfólio para ser mais equilibrado, mas se for assim apostas mais arriscadas, mas que pesem pouco, está ótimo. Está o risco controlado, apesar de ser essa parte do portfólio muito arriscada. Até porque essa volatilidade é fundamental para ter proveitos, não é? Claro. Porque se não houver risco, não há volatilidade, e se não houver volatilidade também não há ganhos, não é? Não há lucro, não há proveito. Exato. Nós explicamos às pessoas isso, que é, a pessoa até deve olhar para o risco como algo positivo, algo que vai ser remunerado pelo risco. Portanto, nós ganhamos nas ações muitas vezes mais do que noutros ativos porque elas têm esse risco. Portanto, agora vamos sofrer às vezes, e sofrer entre aspas, com as quedas, porque também se soubermos, não vamos sofrer, não é? Se soubermos que as quedas vão existir, se soubermos que isso faz parte do investimento, faz parte do processo, então, se calhar depois, que é aqui também é ensinado, que é virar um bocado ao contrário. Quando o mercado está depressivo, nós ficamos otimistas e compramos até mais. Pronto, porque já sabemos que aquilo ia acontecer, não é? Os ciclos. O problema é quando as pessoas entram nos mercados e investem, normalmente na tal situação de grande subida que existiu no passado, e acham que isso se vai repetir para a frente. Portanto, às vezes as pessoas olham para... É uma problemática, que é o que subiu mais no passado, estão a ver agora, e deu, sei lá, 30% ao ano, que era essas coisas da bolha, 30% ao ano, e as pessoas pensam, se calhar se for mau, o normal é continuar com os 30, até pode ficar melhor e dá 40, e pode ficar pior e dá 20. Então 20 positivo ainda é um espetáculo, estava 30 agora. Mas não é assim, os 30 podem passar a menos 50, a menos 60 no ano seguinte. Sim. Pronto. E as pessoas depois, aqui também há várias hipóteses, tem que se ter algum cuidado, que é, nem tudo o que cai é bom para comprar quando está a cair, não é? Tem que ser coisas diversificadas e que se sabe que vai recuperar. Se for uma empresa, isso já vimos muitas vezes, empresas a cair 50 e depois a cair outros 50 e depois a cair outros 50, e as pessoas pensam, mas isso não pode ser, então se já vai em mais de 100, não é? 50 mais 50 mais 50 já vai em 150. Não, qualquer sítio onde nós estejamos no título, ele pode cair sempre 100%, cair para zero. Portanto, isso aconteceu até com alguns casos conhecidos cá em Portugal, não é? Com os BCPs e os BES foi mesmo para zero, o BCP sobreviveu, mas depois de quedas brutais. E nos mercados internacionais também, outras empresas que tiveram essas quedas, e portanto se a pessoa tiver, que é outro efeito comportamental negativo, que é a pessoa comprou num certo nível e depois diz, eu só vendo quando ele voltar àquele nível, e se calhar ainda reforça
às vezes está a criar um buraco gigante no seu património, está a reforçar algo que vai para zero. Sim, que pode nunca voltar àquele nível, porque se calhar em termos fundamentais, lá está, em termos da empresa e do que ela faz, se calhar aquele mercado é uma Nokia, se calhar foi batido por um concorrente e nunca vai voltar àquele nível, não é? A história não é uma garantia do futuro, olhar para trás, não, essas análises técnicas é um bocadinho que há um amigo meu que diz que é fazer análise técnica é como conduzir a olhar para o retrovisor. Exatamente, que é o passado. E estar a olhar para o passado à espera que seja aquilo que está à nossa frente, não é? Isso não é sempre a verdade. Mas já é mais verdade se nos afastarmos o suficiente para fora e pensarmos que aquela ideia, ao contrário um bocadinho disto, que é a história não se repete, mas rima, não é? Sim. Há coisas que os grandes ciclos, isso acontece, não é? Expansão e contração económica, essas coisas acontecem. Agora, esta ideia de que se a ação já valeu aquilo, vai voltar lá de certeza em algum momento, isso não é uma garantia. Sim. Também há uma coisa que disseste há pouco que eu gostava de garantir que tocava, que se fala muito. Que é sobre essa volatilidade e sobre a rentabilidade esperada de uma coisa. E há aqui um ativo que toda a gente anda a badalar constantemente, que é o S&P 500, que agora é a ferramenta óbvia para tudo. É a solução para tudo agora. E o outro dia eu tive a atenção de pegar no S&P 500 e analisar os últimos 50 anos e comparar com outros ativos. No meu caso, com Bitcoin, porque era o que me interessava mostrar diferenças. E aquilo que se diz muitas vezes do S&P 500 é importante desmistificar. Eu fiz até um webinar sobre isso, que era: as pessoas acham que o S&P 500 é ali, dá 10% ao ano. Dá uma rentabilidade média de 10% ao ano. Sim. E é exatamente aquilo que tu tocaste, que é: acham que pode dar 12, pode dar 8, mas vai dar 10 em média. E eu, quando meti os resultados a mostrar que para já quase nunca deu 10, nos últimos 50 deu para aí 3. Mercado, quase nunca deu 10. E segundo, muitas vezes é menos 30, menos 40 ou mais 60. Portanto, a rentabilidade média, de facto, é 10. Mas se tu podes passar 5 ou 7 anos onde é negativo. Sim. E a questão é: estás disponível para isso ou não? E quando vais investir, vais ouvir o Instagrammer número 20 que te está a dizer que é a rentabilidade média, e vais ao engano e vais achar que vais ter 10 em média. E se calhar vais achar que podes pôr lá o teu dinheiro 2 aninhos e depois tiras porque já tens planos. E na verdade ninguém te disse e ninguém te informou que se calhar podes estar 2 anos ou 3 seguidos que é negativo. E se tu já tens um destino para aquele dinheiro, por exemplo, vais tirar lá em baixo. Estas coisas médias ao longo dos anos só funcionam se nós tivermos o fôlego para aguentar os dias maus, não é? Claro. E se calhar reforçarmos. Porque pronto, uma ação é como tu disseste, uma ação pode ir para 0. O S&P 500 não vai para 0, vai ser substituído na sua composição de ações, não é? Portanto, à partida terá dias melhores. Mas se não tivermos o fôlego, que é a tal coisa do estoico, Sim. e acreditar e ter uma direção, eu acho que pode correr muito mal. Mesmo estes conselhos óbvios que parecem protegidos. E essa é a parte que é preocupante, que é as nuances. Pronto. E eu percebo que há pessoas que não... Há coisas que têm que se experienciar para ver o que é que pode acontecer. E se calhar nós que temos um bocado mais anos de mercado sabemos o que é que pode acontecer. E há muitas pessoas... estão a investir há 2 anos ou assim, já estão a ensinar os outros e acham que é sempre assim como o modelo que tem sido na última década e meia. E pronto, e realmente não é. E portanto há um conselho que é positivo, que é: as pessoas à partida com ações vão ter um rendimento bom no longo prazo, e a volatilidade é muito do curto prazo, e os resultados de longo prazo já não são tão voláteis, não é? Portanto, tipicamente a probabilidade de nós termos um resultado negativo num ano é 25%, 30%, portanto, 1 em 4 anos é negativo, mas quando nós expandimos para 5 anos já é só 15% dos períodos que são negativos, e 10 anos já é só tipo 5%. Mas depois não podemos inferir daqui que vamos ganhar sempre os 10%, para já, porque o ser positivo não quer dizer que seja nesse nível, e há períodos negativos, que eu passei por um desses, que foi tal: comecei em 99, no final de 2009, são 10 anos, e no final de 2009, quer dizer, o mínimo foi em março de 2009, se eu olhasse para trás, de 2009, o nível do mercado estava abaixo de 98, por aí, 97, 98, portanto, são muitos anos, mais de uma década perdida. Sim. E portanto as pessoas não fazem as contas com isso, claro. E também, pronto, muitas vezes não têm o incentivo a mostrar isso. Mas é verdade que há
há ciclos negativos, e uma coisa que eu tenho visto também com o S&P 500, que foi o primeiro índice a ter um index fund, portanto um fundo índice a replicar, e é o mais conhecido, é que nós podemos ter esse período negativo, e temos a avaliação da altura vai condicionar os resultados para a frente. Ou seja, quando o índice está muito alto, é mais provável ter resultados negativos do que positivos. Quando o índice está mais baixo, depois de uma crise, é que é mais provável ter positivos do que negativos. E, portanto, as pessoas têm que ter isso em atenção. Não é? E também, as pessoas olham para o passado, não é? Lá está o retrovisor, e dizem assim, se eu olhar para mais de 13 anos, acho que é 13 anos, nunca houve um período de 14 anos, digamos assim, com o índice negativo. O máximo foi 13. Negativo, sim. E, portanto, dizem assim, a probabilidade, por exemplo, a 20 anos de perder dinheiro com o S&P é 0. Isto é falso. Isto é falso. Só que é uma questão de probabilidades e de perceber como é que as coisas funcionam. Mas as pessoas dizem isto porque olham para o passado. No passado, não, a probabilidade é 0. É verdade. Nunca houve um período. Sim. Até, acho que fazendo as coisas com a grande depressão até houve. Mas pronto, eles já retiram isso, que é para ser mais positivo. É no pós-guerra. Nunca houve um período com mais de 13 anos negativo. Portanto, de 20 anos a probabilidade era 0. Para a frente, ninguém sabe, mas a probabilidade não é 0. Isso eu sei dos mercados. A probabilidade de ter um resultado negativo, por exemplo, a 30 anos, não é 0. E isso aconteceu com o Japão, por exemplo, que é o exemplo mais típico que se dá em relação a este excesso de otimismo no S&P 500, normalmente, ou no Nasdaq, que é, na altura dos anos 80, 70 e 80, o Japão era o Nasdaq. Basicamente, as empresas tecnológicas eram japonesas, era a Sony, era... Pronto, essa malta toda, e mesmo nos carros, a Toyota dominava. Portanto, os japoneses estavam em grande crescimento e tinham uma performance brutal, tipo dessas de 30% ao ano até ser uma bolha. E mesmo o imobiliário em Tóquio e no Japão, brutal. E em 89 rebentou. E desde 89, só agora em 2024 é que o índice chegou ao mesmo nível. Mas claro que antes de 89 não havia nenhum período sequer de 5 anos com resultados negativos. Depois tiveram um período de 30 anos negativo. E, portanto, a probabilidade não é 0 e depende do preço que se está a pagar pela coisa. Se nós temos montes de pessoas no mercado, isso está a acontecer muito, com a gestão passiva, que eu gosto, mas temos que ter aqui as nuances e os limites. Se nós temos muitas pessoas a comprar sem ligar a preço, é muito provável haver um bocado de bolha em que o preço excede o valor intrínseco das coisas e depois temos que ter a correção. Portanto, temos aqui algum risco. Então, tirar aqui um minuto para falar do livro do Investidor Inteligente. O livro do Investidor Inteligente tem sido tema das nossas conversas porque é de facto um marco histórico. É um livro que nunca tinha sido publicado em Portugal, é um livro com alguns anos de existência, mas não é por isso que deixa de ser a melhor mensagem de sempre no mundo dos investimentos, e vocês podem procurar onde quiserem. A referência a este livro vai ser sempre a mesma. É o melhor livro de sempre no que diz respeito ao investimento e às finanças pessoais. Não sou só eu que o digo, é o Warren Buffett, são os maiores investidores do mundo que o dizem também, mas para completar isto, eu gostava de deixar aqui também um benefício para todos os ouvintes deste podcast. Gostava de deixar-vos um código de desconto, um cupão de desconto que vocês podem usar no site da Editora Self. Portanto, é fácil, é irem a editoraself.pt, e se por acaso acharem que querem aproveitar para adquirir este livro, durante o próximo mês vão ter um desconto especial. E podem usar no checkout, usem o cupom de desconto Bitcoin Talks 10 e vai-vos dar 10% de desconto na compra deste livro. Este é um cupom de desconto que só vai ter a duração de um mês, desde que este episódio sai. Portanto, se fizer sentido, aproveitem este momento para comprar o livro. Eventualmente até pode ser uma boa prenda de Natal para quem se preocupe com investimentos. O que é que eu vos quero dizer também? Este livro tem um certo volume, não é? Como vocês veem, é um livro de 700 páginas. Normalmente assusta um bocadinho as pessoas quando pensam em ler um livro de 700 páginas. O que eu costumo dizer é: olhem para este livro como um conselheiro, como um amigo, que vocês de vez em quando têm uma conversa com ele, de vez em quando abrem, leem umas páginas, leem um capítulo, leem a quantidade que quiserem,
porque este livro é muito mais um livro de transformação da nossa forma de pensar sobre os investimentos e de como é que os investimentos podem funcionar no longo prazo, do que propriamente um livro que vocês têm que ler do princípio ao fim, todo seguido, para depois amanhã aplicarem. Este tipo de conhecimento é um conhecimento que para nos transformar leva tempo. Nós não vamos pensar hoje de uma maneira e amanhã lemos 50 páginas e pensamos de outra. Isto é um livro que nos vai ajudar a pensar de uma forma diferente em relação aos investimentos. Portanto, eu acho que é um investimento para a vida, é para vocês, é para os vossos filhos. Este livro já tem mais de 50 anos e, portanto, não deixou de ser o livro mais importante de sempre. Procurem informação sobre ele, se não for suficiente o que eu vos digo aqui, e tomem a vossa decisão. O cupom de desconto é Bitcoin 10 e têm 10% de desconto na loja da editora Self, editoraself.pt. Aproveitem o desconto. Também, já agora um acrescento, nós temos a comunidade do Bitcoin Talks e o episódio de hoje tem um especial dentro da comunidade para as pessoas que fazem parte da comunidade. Se quiseres saber um bocadinho mais sobre a comunidade do Bitcoin Talks, vês na descrição, vê o link, vê as condições e vê quais são os benefícios por fazeres parte desta comunidade. O resto de um bom episódio, espero que estejas a gostar. O caso recente, saiu ontem os resultados da Nvidia, que é a empresa que no fundo alimenta a inteligência artificial para os vários players e tem crescido brutalmente. E apresenta resultados de vendas a subir 100%. Portanto, é a maior empresa do mundo, isto são bilhões, portanto, os resultados, e duplicam de um ano para o outro. Isto é estratosférico. É estratosférico. É completamente nunca visto. Não é? Sim. Quer dizer, recuando o suficiente, se calhar é visto, mas... Não, por exemplo, um dos problemas da bolha do ano 2000 que havia na altura é que as empresas não tinham os resultados. E agora estas têm. Pois. Portanto, estas estão mais sólidas, aliás, são muito sólidas e os resultados têm sido muito positivos, mas, por exemplo, isto depois é expectativas e lá está o prazo do mercado. O que foi considerado destes resultados, que foi um crescimento de 100%, as empresas dão chama-se o guidance, dizem o que é que vai acontecer no trimestre seguinte, não foi tão positivo como estavam à espera e provavelmente a empresa até vai cair hoje. Okay. Portanto, os resultados sobem 100%, mas já estava um bocado no preço que ela já estava a subir 200% este ano. Sim. Okay? Portanto, depois há aqui um jogo entre os resultados fundamentais e os que está no mercado e, portanto, nós podemos ter resultados a subir muito e a empresa a cair no mercado. Sim. Ou ao contrário. Sim, esse é outro engano das pessoas às vezes, que é acharem que quando há a informação concreta é quando vai acontecer a variação na ação. E não é assim. Uma coisa que acontece muito, corrijo-me se eu estiver errado no detalhe ou completa como achares bem, mas muitas vezes já há uma expectativa desse resultado e quando ele aparece só há uma liquidação, ou seja, é um sell the news quase. Às vezes até pode tender a cair porque já estava priced in, não é? Sim, já estava dentro do preço, na expectativa já tinha subido. E quando veio o resultado bom, já não vai subir mais porque já estava apressado lá dentro. É mesmo isso. Normalmente diz que os mercados estão a olhar sempre 6 meses para a frente. Portanto, estão a antecipar o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. E normalmente o mercado é uma máquina de fazer avaliações e ninguém sabe o futuro. Portanto, os mercados andam ali a tentar adivinhar um pouco. Não têm normalmente uma grande visibilidade e falham muito, mas é a melhor previsão que nós temos. Por isso é até aqui dos mercados eficientes, normalmente é isso que se diz. Pode não estar certo, aliás, provavelmente não vai estar certo. Num dado dia vale 100, no dia seguinte se calhar vale 50 e depois no dia a seguir vale 150. E o mercado anda assim, portanto é impossível estar certo nos 100, nos 50 e nos 150. Mas com a informação que se tem no tempo, aquele preço é o melhor que os investidores conseguiram encontrar. E, portanto, é difícil de melhorar isso. Mas a vida vai acontecer e, portanto, os preços vão evoluir. Agora, há essa expectativa e as pessoas muitas vezes têm a ideia que, por exemplo, se a economia estiver forte, então as bolsas vão estar fortes. E às vezes não é assim. Isso, e o fraco... Tem a ver com a expectativa do que vem a seguir, não é? Se a expectativa é, por exemplo, que a taxa de juros mude, pronto, já muda o jogo. Sim. E os investidores estão sempre normalmente à frente da notícia. A questão é sempre essa. Estão na expectativa da notícia que o provável é que isto. Sim. E o mercado vai estar a dizer o que é provável que aconteça, não é? Sim. Depois há desilusões e há todas estas coisas do dia-a-dia. É verdade. Olha, fazendo aqui um regresso aqui ao teu percurso, porque acho que faz todo o sentido. Há pouco disseste-me que este livro chegou-te às mãos, não sei se quiseste dizer tarde, mas que apesar da tua profissão e do que tu fazias,
Queres-me dizer que efeito é que isto tem em ti? Se isto às vezes uma coisa que me acontece é muitos grandes livros da minha vida são validação da forma como eu penso e ajudam-me a ter mais solidez no exatamente, foi exatamente isso. É que é estranho, mas pronto, eu tive, no fundo, sem este livro, sem este guia, porque na altura, por exemplo, quando eu comecei, o Warren Buffett supostamente já estava acabado, as techs é que era, e ele não percebia nada de tecnologia e não sei o quê, portanto, e depois validou-se que ele afinal sabia, não é? Portanto, e continua a acontecer isto sistematicamente, e ele já vai lá nos 150 bilhões ou qualquer coisa do género. E com 90 e qualquer coisa anos, não é? Sim, e é preciso ter atenção porque ele é o oráculo da Omaha e ele realmente percebe muito disto. Mas algumas coisas aqui foi, depois de bater muito com a cabeça nas paredes, a fazer investimentos e chegar a uma conclusão, assim, por exemplo, aquela parte mais sistemática e não sei o quê, estava aqui, está aqui, e o tipo de investimento, este livro acaba por ser o livro mais falado de investidores mais ligados a value, portanto, investimento em valor, que era o que o Benjamin Graham fazia. Depois, por exemplo, eu não gosto tanto do valor tradicional, gosto mais da qualidade, foi o que eu fiz também diferente, mas está ligado, valor e qualidade também estão ligados. Mas também foi deste livro que saiu a gestão passiva, que eu também gosto muito, porque está aqui, e o John Bogle da Vanguard também inspirou-se aqui quando ele fala no investidor defensivo e no investidor não é agressivo, é empreendedor que ele põe. Não sei se faz como é que vocês traduziram. É isso. É o empreendedor. E duas estratégias diferentes vêm deste livro e que no fundo são a marca do mercado de capitais atualmente e de como as pessoas pensam dos investimentos. E por exemplo, eu acabei por implementar no Stoic uma parte deste livro que é: o investidor defensivo deve ter entre 25% em ações e 75% em obrigações? Ou... de 25% a 75%, conforme a altura do mercado, em ações, e o resto na outra, nas obrigações. Portanto, ter ali aquele range. E nós temos nós ao princípio, quando fizemos o fundo, não se podia ter mais que 55% em ações, estava limitado pela lei, e portanto eram 50-50, digamos assim. E depois, quando foi possível aumentámos para este intervalo do Benjamin Graham, portanto até está dentro do produto, está esta inspiração. E tem aquela parte os capítulos famosos que o Warren Buffett até refere, que é o capítulo 8 e o capítulo 20, são marcantes, que é o 8 é do mercado ser imaginar o mercado como um maníaco depressivo a dar ofertas sobre a tua quinta, digamos assim, e tu não tens que vender e comprar com o que ele diz, portanto é tipo ignorar o mercado. Era uma coisa que isto faz todo o sentido para o que eu conheço dos mercados, e na altura que está depressivo, se calhar aproveitar e comprar mais, aproveitar o preço baixo que ele está a oferecer, e quando está demasiado eufórico, vender. Portanto, usar o mercado a nosso favor e não sermos escravos do mercado. Capítulo 8, espetacular. E depois é o 20, que é o da margin of safety, a margem de segurança. Portanto, nós não entramos num investimento sem ter essa margem, porque sabemos que as coisas podem correr mal. Portanto, nós temos que ter uma margem que nos permita ganhar quase sempre. Portanto, é preciso correr muito mal para comer essa margem e ainda ser abaixo disso. E esse conceito também é super marcante para os investimentos. E claro, os investidores dão essa margem e também conseguem ganhar margem com a diversificação, usar várias empresas para, se umas estiverem pior, as outras estão melhor, e vão equilibrando o portfólio. Normalmente, quando o portfólio tem todas as empresas a dar positivo, está qualquer coisa mal, porque não está diversificado, não é? Exatamente, estás só balançado está tudo numa para o coisa. mesmo lado. Sim. E eu também falo sobre esse tema. Eu também penso muito numa outra coisa, que não é só... Há dois tipos de margem quase, é um bocado a maneira como eu penso, que é o tempo também é a margem. Ou seja, tens que ter o tempo suficiente para esperar que consigas dar a volta dentro do investimento. Ou seja,
o ele ser mau agora não quer dizer que ele seja mau Sim. no espaço de tempo suficiente, não é? Portanto, Claro. tens de ter porque às vezes há aquela coisa das pessoas nas suas finanças pessoais não terem elasticidade no tempo para saber esperar pelo bom momento, não é? E isto é uma coisa que se calhar até nas criptomoedas é uma coisa que acontece muito mais, porque são ciclos, e quando entramos em bear market é mesmo uma desgraça temporal, que nós chamamos o inverno cripto, durante muito tempo, não é? E tu tens que ter a tal atitude estoica de, pá, está tudo bem, é a tal coisa de vão oferecer dinheiro pelo nosso terreno, não é? Ou pela nossa quinta, ninguém está a oferecer nada, não vale nada. Não é isto, não é? O valor não é o preço. E há esta dificuldade de saber esperar pelo dia em que o valor e o preço estão mais alinhados. Não é? Certo. E investir no valor. Essa é aquilo que também a mim tanto neste livro como nos livros do Ray Dalio, que é uma das pessoas do Princípios, e também o Princípios para a Nova Ordem Mundial, são livros para mim de validação, de confirmação, que me dão confiança de que eu estava a pensar bem. E isto é muito forte. É uma coisa que nos dá muita... Quando vês os melhores do mundo a dizerem coisas que eu acho que é isto, mas preciso de validação, são livros que na vida me atiraram para lugares muito mais expansivos de implementação, porque ganhei muito mais coragem para fazer o que acredito. Nós temos de ter cuidado com isso, não é? Porque esse é um viés também, o viés de concordarem connosco, dar a validação, e às vezes nós não procurarmos contraditório, portanto nós temos de estar sempre à procura do contraditório. Mas claramente que é interessante ver escrito algo que nós temos na nossa mente e que estamos mais ou menos a fazer, mas se calhar não estamos a 100%, e também confirma. E acabamos por executar com mais confiança, claro. Isto tem a ver com o teu caminho de criares o teu próprio caminho depois do Stoic e da tua versão do PPR, já de independência? Sim, esta também. Ideia de... Também, era porque também ouvia aqui eu estar num caminho que é validado por pessoas com muito mais sucesso, com muito mais experiência, e estar a falar dentro de entidades que ninguém sabia nada disto, e era uma entidade de investimentos, não é? E não se falar só deste. Sentiste desidentificado com a cultura que te rodeava? Por exemplo, a questão do Warren Buffett, ele sempre se manteve afastado dos centros financeiros, né? Está lá em Omaha, no seu escritório, a ler. Só este conceito, tipo, faz sentido. Porque que eu estou aqui em comitês semanais e análise de performance mensal e não sei o quê? É ruído. O ruído, e a tentar, na altura, convencer as pessoas a fazer um fundo que eles nem estavam a ver a vantagem. No fundo, aquele fundo depois explodiu no mercado. Mas na altura que foi proposto, foi rejeitado. Tens essa história que trazes contigo, não é? Claro, esta é uma dura. mochila de autoridade também, que é tu criaste uma coisa que não foi valorizada, que não foi devidamente reconhecida, não é? E que agora conta-me lá a tua história. Não, e depois ainda por cima estava a ser avaliado por pessoas que não percebiam isso. E eu até fui avaliado no ano a seguir a fazer o Líderes. A nota mais fraca que eu tinha lá nos rankings, também não servia para grande coisa, mas era a inovação. Eu que estou... Pronto, é uma coisa que eu tenho má, é de estar sempre a pensar assim um bocado no futuro e nas coisas que vêm aí, e menos a executar o presente. Pronto, tenho essa... E portanto, aquilo era completamente contraditório. E eu, pronto, aí disso também dei o basta e fui... Pronto, tinha alguma... Lá está, independência financeira para poder fazer... E saí por conta própria, pronto, assim um bocado à força. Fui empreendedor à força. Eu era intrapreneur, no fundo, dentro da empresa, fazer coisas novas. Ok. E não me importava, mas, quer dizer, quando depois tem esta parte de meritocracia e tudo, acabei por... Não, então sou mesmo empreendedor e vou para fora. E sim, e saber estas coisas, a linha que eu estava a seguir ser completamente diferente dos valores da instituição e tudo, essas coisas de comitês. Portanto, foi um alívio, tipo, já não ter aquela... Nós tínhamos uma reunião da manhã, todos os dias com as notícias do dia. Tínhamos a reunião semanal, a reunião mensal, comitê, pronto. E acabou-se. E acabei por criar o meu espaço de estudo, onde eu estou
um bocado como o Buffett, embora agora, sinceramente, nem tenho tido tanto tempo para ler como há uns tempos, com as coisas do digital e dos cursos, não sei o quê, isto acaba por puxar bastante tempo. Mas pronto, eu criei o meu espaço. E isso tirou-te um bocadinho daquele entretenimento da matriz, não é? E coloca-te a poderes dar atenção àquilo que tu reconheces que merece atenção e que te pode dar a direção de investimento. Sim. E como é que isso resultou depois no Stoic? Como é que isso se mostrou e materializou ao longo do tempo? Fala-me lá um bocadinho aqui do teu projeto. Sim, depois fui para o mercado, digamos assim, com estes conceitos, porque também uma parte que eu tinha muito diferente era a tal parte quantitativa sistemática, e que o próprio Líderes também tem uma série de regras e são implementáveis pelo A, pelo B ou pelo C. Depois de nós termos feito as regras é um bocado indiferente. Claro que as regras, entretanto, têm que se evoluir, mas eu tinha essa postura de eu mais tecnologia, neste caso dados das empresas, conseguia fazer estratégias de investimento até de melhor qualidade do que muitas pessoas e estruturas muito grandes. Porque lá está, era questão dos comitês e das decisões, e aquilo depois não liga o A com o B e o C, não fica nem carne nem peixe o portfólio, e assim fica. E como estavas a dizer, às vezes nós estamos muito muito focados numa área, por exemplo, eu analista de tecnologia, ou portfólio manager de tecnologia, e estou a ver aquelas empresas, mas porquê que eu não estou a ver as outras 50 da área de tecnologia, mas que não são aquelas, ou as outras 1500 do mercado? Então o que é que eu faço? Eu, por acaso não faço 1500 porque é difícil ter os dados, mas faço 500, as 500 maiores empresas do mundo, tenho os dados todos dessas empresas e comparo todas contra todas e vejo qual é que é a melhor de acordo com os meus critérios. Vou fazendo isso. E, portanto, eu consigo ter uma coisa mais uniforme, mais coerente, e avalio todo o mercado. E avalias com uma atitude pragmática e não influenciada por... Exato, que era o caso de dizer há bocado. Sim, e também daquela coisa do gosto pessoal. Por exemplo, no Stoic, nós há uns anos vendemos a Disney, que eu achava espetacular ter a Disney. Pronto, em termos de marketing e da empresa, era muito bom ter a Disney no portfólio. Mas ela não cumpriu os critérios e saiu. E pode acontecer pode acontecer com qualquer empresa do portfólio, porque nós, ao investir em empresas boas, nada garante que elas depois não se tornem piores. No caso da Disney foi do Covid, dívida, etc. Ficou com muita dívida, e também o streaming também não estava a investir mais. Os números foram maus, aquilo foi uma boa decisão. Também já tivemos decisões más de saída que depois as empresas recuperaram. Portanto, é um jogo, depois de probabilidades. Tem que haver uma decisão, não é? Sim. E tem que haver métricas para a decisão. E é objetiva. É isso que é importante. E essa vertente eu trouxe um bocado para o mercado e pensava, olha, eu com os gestores mais pequenos, eu consigo lhes dar a hipótese de bater os grandes. Portanto, era sempre essa a ideia. Porque eu mesmo quando nós mesmo na Caixa, éramos pequenos a nível internacional. Mas eu achava que nós devíamos competir internacionalmente, e na Caixa normalmente acham que é só o maior de Portugal e pronto, estão contentes com isso. E claro que nós lá conseguimos bater, por exemplo, aquela questão que eu estava a dizer há pouco, dos americanos. O fundo americano era entregue aos americanos para gerir. E tinham maus resultados. E nós podíamos fazer internamente. Eu defendi isso. Com estas regras e tudo. Entretanto, acho que fizeram. Portanto, isto é algo que é possível no mercado fazer, no fundo, uma estratégia de investimento com melhor qualidade, sem tantos recursos. Portanto, fui ver, foi muito difícil, porque também ninguém me conhecia. Isso é uma coisa que agora mudou um bocado, que eu fiz mais coisas públicas e agora as pessoas já vão conhecendo, mas na altura ninguém conhecia, era só o que estava por trás da estratégia. Mas arranjei um de parceiros para fazer, que é a Go Business, que era uma empresa de seguros, fundos dedicados, que é para pessoas com mais capital. E fizeram assim o seed money para um hedge fund europeu, que eu arranjei uma estrutura, os tipos que fazem isso chave na mão, e depois tivemos isso, e depois eles tinham um acordo com a SGF, que é uma sociedade gestora de fundos de pensões. E
E eu identifiquei na altura que o PPR era espetacular para implementar estratégias, porque, ao contrário do que eu pensava, e a maior parte das pessoas pensa, ainda hoje se calhar, não é preciso ter o PPR até à reforma. Ele pode-se investir, não ter os benefícios fiscais à entrada e levantar, passado uns anos, com muito menos tributação do que todos os outros investimentos em Portugal. O primeiro conceito do Stoic era aproveitar isso. Com que seja 1 milhão, que seja 2.000 euros, que é o que as pessoas fazem, conseguem sair igualmente por 8,6% passado 8 anos, em termos de tributação. Okay. E por isso, mesmo para montantes mais altos, faz sentido aquele instrumento, só por ser aquele instrumento em vez de ser um fundo normal. Entretanto, por acaso, como eu estava a fazer o podcast do FIRE e as pessoas conheciam-me e acabámos por ter muitos investidores pequenos que querem o benefício fiscal. Portanto, o nosso investidor típico até acaba por ser esse. É o que vai fazer o valor do benefício fiscal todos os anos e pronto, ganha logo 20% na entrada e também é muito bom por aí. Mas fica com algumas restrições à saída. Porque depois só pode movimentá-lo após a reforma. Não, também existe uma penalização. Não, pode levantar, em muitos casos, passado 5 anos, porque os portugueses têm muito crédito de habitação, da habitação própria permanente. Como o PPR pode ser usado, depois da crise financeira passou a ser possível ser usado para pagar prestações do crédito de habitação após 5 anos, quer dizer que eu, se tiver uma emergência qualquer, não é preciso estar em dívida nem nada, posso fazer pelo que quiser, mas não convém levantar investimentos, mas se quiser levantar passado 5 anos um PPR para pagar as prestações da casa e ganhar essa folga financeira, posso fazer. Portanto, acaba por ter um prazo de 5 anos, mesmo tendo os benefícios de 20% à entrada, que acaba por ser muito interessante também. E depois o Estado português também tem estado na altura do Covid permitiu levantar do PPR, portanto em situações de emergência acaba por criar um regime de exceção. E houve pessoas, por exemplo, que agora com o 2022 houve um regime de exceção que também se podia levantar o PPR 500 euros mais ou menos por mês, se fosse preciso. E sem qualquer justificação. Portanto, houve pessoas que tiveram o benefício fiscal, por exemplo, em 2021, se quisessem em 2022 estavam a levantar. Portanto, ganhavam 20% num ano só naquilo. Mas a nossa ideia para o PPR é claramente de os benefícios fiscais são interessantes, mas não queremos vender o PPR como produto de benefícios fiscais como a maior parte dos seguros e da banca faz. Não, aquilo é juntar o útil ao agradável, que é um bom investimento que para crescer no longo prazo, que ainda tem o extra dos benefícios fiscais. Pronto, esse é o conceito. Pois, eu vou dizer que o meu sentimento em relação aos PPRs, com a distância necessária de quem não olha muito para eles, foi sempre de que, nos anos em que fui analisando, era claramente uma ferramenta de poupança fiscal e nada mais. E que muitas vezes os resultados eram desinteressantes e que eu pensei sempre, eu bato muito mais estes números a investir como eu invisto do que estar a colocar ali valor que só me serve para uma poupança fiscal e que não é relevante no meu FIRE, sendo que não é um FIRE, porque eu nem sequer me quero reformar, portanto não tenho essa ambição. Isso também é outro conceito do FIRE. Existe no FIRE uma versão em que tu não te queres reformar. Existe isto? Existe, claro. Essa é a minha preferida, porque eu também quero estar sempre a fazer coisas, mas acaba por ser a possibilidade de... Claro, não precisar de trabalhar para, não é? Mas tenho esse impostor, não é? De que não valorizo muito os PPRs porque para mim são uma ferramenta menos interessante. Mas conforme fui lendo uma coisa ou outra até do teu trabalho com o Stoic, fica mais interessado. Portanto, nós já vamos explorar um bocadinho mais o Stoic e até gostava de, numa fase a seguir, nós vamos ter aqui uma parte do episódio que é exclusiva para a comunidade e eles têm perguntas que eu te vou trazer a seguir, que sabiam que tu vinhas cá e por isso colocaram ali um elenco de algumas perguntas. Mas até antes de ir para isso gostava de falar de outra coisa, que isto é o Bitcoin Talks, eu tenho de fazer uma pergunta. Que é como é que tu olhas para as criptomoedas e vês ou não algum papel aqui nas criptomoedas em termos de investimentos pessoais? Qual é a tua posição? Pronto, eu aí sou contra o que o Warren Buffett e o Charlie Munger que detestam, não é? Sim. Pronto, há muitas pessoas, e isto eu acho que é um bom conselho também que eu posso dar às pessoas, que é, nós pegamos numas coisas que fazem sentido para nós de cada influência que temos, não é? E não temos que ficar com o pacote todo. E se, por exemplo, o Warren Buffett não investia em tecnologia porque não compreendia,
eu quando era portfólio manager de tecnologia, claro que investia, não é? Não, aplicava os conceitos, mas investia. Ele depois, entretanto, também passou a investir. Por exemplo, a Apple, né? A Apple era brutal. E foi o investimento que lhe deu mais ganhos absolutos, mas também é porque o montante era mais alto. Muito bem. E, portanto, nós podemos pegar em coisas e a filosofia e perceber e integrar com outras. E no caso do Bitcoin, eu achei super interessante quando me apareceu a notícia de uma subida grande do Bitcoin, que na altura foi de $20 para $100. Ok, isso já foi há uns aninhos. Já foi há uns aninhos, acho que foi 2013. Foi por essa altura. E eu, isto é muito giro. E depois fui ver a filosofia por trás. E ainda mais gostei, não é? Do blockchain e de não poder ser controlado por nenhum Estado, ser o dinheiro da internet. Na altura estava com estresses também, com transferências internacionais de dólares e coisas, em que os bancos tiram-te uma comissão e nem sabes. Eles nem te dizem nada. Em alguns casos, desapareciam assim numa transação $25. Pumba. E depois, mas quem é que cobrou? Não, e depois eles nunca era o banco correspondente e não sei. Pronto, assim do sistema internacional fazia-me muita confusão. As coisas com a moeda, e esta moeda então, na altura era mais como moeda, depois o modelo rapidamente para pensar mais em ouro digital, mas na altura inicial era para transações. Isto é espetacular. Ainda tentei ligar o computador a fazer mineração, mas já não dava nada, que o computador não tinha uma placa suficiente já na altura para aquilo, portanto não minerei nada, mas investi e na altura também gozavam-me lá na caixa, tipo, isso é dinheiro de brincadeira e não sei o quê. E eu, pois está bem, vou pôr aqui um bocadinho para experimentar, mas não pus assim um montante muito alto, mas investi em Bitcoin. Ainda cheguei a fazer, tu deves te lembrar, numas caixas multibanco que havia no Monumental, punhas lá os euros e dava-te um Bitcoin. Ainda comprei nessas máquinas, não sei o que, depois nunca mais houve. TPAs. Sei. Eram uns TPAs que dava para depositar, não dá para levantar, sim, para depositar. Sim. Tinha na altura umas grandes comissões, mas pronto, foi um ganho brutal. Faça isso. E o que é que eu acho do Bitcoin para as pessoas individualmente? Acho que tem que se ter atenção que é algo que não tem um conceito de valor como está aqui, como temos nas empresas. As empresas dão os lucros que dão em dividendos para os acionistas, o imobiliário dá as rendas. Aqui não há um rendimento intrínseco, é só uma escassez e uma marca. No fundo, o Bitcoin tornou-se uma marca também. Portanto, já tem esse valor. Eu gosto muito de marcas. Das empresas que eu invisto também gosto de ter as marcas. E, portanto, o Bitcoin acho que se posicionou de uma maneira que é difícil de retirar. Já foram feitas muitas coisas, sabes melhor isto que eu. A parte tecnológica não serei tão bom nesse aspecto. Que é, já houve evoluções, por exemplo, a ser mais fácil transacionar o Bitcoin, outros Bitcoin Cash e não sei o quê. Mas o Bitcoin original é o que tem aquela reserva de valor, tem a marca e, portanto, as pessoas vão continuar a ir um bocado para esse. Eu, na altura dos ICOs, não gostei do que estava a acontecer, porque aquilo parecia muita fraude, muita projetos a aparecer. O Ethereum, claro que desbloqueou ali e tem um conceito que funciona para muitas coisas, mas depois desbloqueou ali aqueles ICOs que acho que era 2017, né? que era mais para o pessoal enriquecer à custa dos outros e, portanto, não gostei dessa parte. Agora, em termos do portfólio como um todo, acho que as pessoas podem ter uma parte relativamente pequena de exposição a este ativo muito volátil, bastante arriscado, que não se sabe se o valor vai para 1 milhão por Bitcoin, se vai voltar a 100, como eu encontrei em 2013. Portanto, não descarto nenhuma destas hipóteses, porque ninguém sabe qual é que é o valor intrínseco, não é? Pois, o valor intrínseco é sempre uma palavra que usamos para uma coisa que não conseguimos definir, não é? Que não existe. O valor intrínseco é relativo. Eu uso muito esta ideia de que o valor das coisas é o valor que nós lhes atribuímos mediante aquilo que elas nos dão em troca, não é? Que pode ser beleza, pode ser arte,
Sim. E de repente eu valorizo aqui um quadro que tu não queres saber e eu vejo lá coisas que mais ninguém vê e valorizo extremamente aquilo porque conheço. Portanto, o valor é uma coisa super relativa, depende completamente do meu conhecimento e da relação que eu tenho com o ativo. Não é? Tanto na arte, como no colecionismo, como em qualquer outra coisa. O colecionismo, por exemplo, baseia-se nisto, mas em raridade. Não é? E aqui também há uma parte de raridade. Há um conceito de raridade. O ouro, pronto, apesar da sua função original, que se calhar até cada vez é menor na prática, claro que há a joalharia e claro que há a parte eletrónica em que o ouro tem funções, mas cada vez mais há substitutos e há outras utilizações e o ouro já não é por isso que é valorizado, é fundamentalmente pela raridade, não é? Sim. Portanto, aqui a Bitcoin é muito a raridade e é muito o ativo de reserva, mas é também a capacidade, que cada vez se fala menos, é engraçado, cada vez se fala mais de Bitcoin como reserva de valor e a criação dos ETFs leva completamente para esse lado. Coloca Bitcoin dentro de uma caixinha de reserva de valor. Mas Bitcoin é muito mais que isso. Bitcoin é uma forma de transferência. Bitcoin é uma moeda de liberdade financeira. Bitcoin não valoriza ou não desvaloriza por causa de interesses políticos ou de atitudes ou de impressão política e, portanto, o que eu vejo aqui de grande valor é que imuniza-se a uma data de ações e contrações e comportamentos que normalmente são o que nos tira ao chão e é o que coloca o tal tabuleiro contra nós, não é? Porque o dinheiro físico, o dinheiro governamental é um dinheiro que muitas vezes joga o jogo contra nós porque desvaloriza, não é? E é nele que nós poupamos. E portanto, se nós não arranjarmos estas ferramentas que são um conjunto de coisas, isto fica difícil de ter uma finança pessoal positiva, não é? Sim, enquanto tu crias um ativo diferente que não se afeta por aí, ou que tende a não é? Tende para não, eu vejo como uma ferramenta única, se calhar é uma ferramenta única na história, porque é a única que não tem um líder proprietário que seja influenciável, não é? Claro que esta é a promessa toda, depois há o resto menos bom que precisamos de ver e proteger. Claro. Daí a tal questão do risco. Tu então tu acreditas que Bitcoin tem lugar num portfólio de alguém que quer... Sim, eu acho que tem lugar no portfólio das pessoas e nós, por exemplo, no Stoic queríamos ter, mas temos pedido e não dá. Os reguladores ainda não estão nessa fase. Mas ter uma parte pequenina, mas sim. E não consegues ter através de outras ferramentas? Através da ETF ou através de algo do género? Pois era isso que já existe há muito tempo fundos, já existem ETFs na Europa há bastante tempo, depois apareceu o ETF americano, portanto um bocado chancela da SEC, que é no fundo o mais importante no global de finanças. E existiam futuros também, já tentei nas várias hipóteses. E agora até, mais recente, posso dizer aqui que tentei porque a CMVM aprovou um fundo de criptomoedas. Portanto, nós temos cá em Portugal um fundo de criptomoedas, mas nós no fundo de pensões não podemos pôr o ativo. Pronto, isto também são regras muitas vezes destas entidades. Temos que aceitar. Isso também tem uma evolução. E, por exemplo, daqueles fundos dedicados que eu estava a dizer há pouco, que são seguradoras que têm, e o regulador é de Luxemburgo, também nem todas as pessoas podem ter ouro sequer. Por exemplo, eles recusam ouro. Tem que se ter só pessoal com património mais elevado é que eles aceitam ter ouro na carteira. Portanto, há assim umas restrições que são feitas, às vezes não tem assim muita lógica, mas é as regras do jogo, pronto. E claro que as pessoas podem fazer sozinhas. Depois tem a parte de todos os riscos do Bitcoin. Por exemplo, há pessoas que acham que o Bitcoin de ETFs não faz sentido. O ETF, ao contrário. O ETF de Bitcoin não faz sentido. Mas, para mim, faz algum sentido. Portanto, eu estou dentro dos mercados e dá para ser é muito mais fácil de investir, embora tenha montes de consequências. É mais tributado. Nós não temos not your keys, not your coins, né? Que eu isso experienciei também, porque eu, quando investi nos bitcoins foi na MTGOX, deves conhecer, né? Sim. Portanto, só agora este ano é que eles libertaram os bitcoins que tinham recuperado. Portanto, nós perdemos uma parte. Houve muitas pessoas, há muitas histórias de certeza que também passaram aqui pela comunidade de pessoas que perderam as chaves do Bitcoin e perderam aquilo para sempre, ou que faleceram e mais ninguém tem acesso. Houve aquele caso célebre da lixeira, não é? Sim. Que eu acho que já falei aqui no podcast, mas se quiseres contar a história, conta. Do que eu me lembro naquela altura, já é uma altura antiga, mas
era a namorada, ou tinha deitado fora o computador e ele estava a recolher fundos para ir buscar o computador porque tinha lá uma data de bitcoins e aquilo valia um balúrdio. Agora ainda é um balúrdio elevado, não sei quanto. Se não me engano, ele estava a oferecer 30 milhões, algo do género, a quem o ajudasse a encontrar na lixeira o tal disco rígido dele, que ele sabia onde estava, porque já deve ter feito tracing àquilo, deve ter percebido que ia para ali, mas acho que ainda está lá na lixeira porque eu não ouvi ainda a notícia da confirmação de que ele tenha conseguido. Portanto, mas ele estava a oferecer assim uma loucura porque sabia o que tinha lá em criptomoedas e perder aquilo deve ser um desespero. Deve ser um desespero enorme. É horrível. Eu compreendo o que dizes da dificuldade das chaves, porque é um tipo de responsabilidade que nós não estamos tão habituados hoje em dia a ter. Sim. É um bocadinho o mapa do tesouro que temos que esconder, não é? E essa responsabilidade é difícil. Eu não sou contra o ETF, mas ponho muitos pontos de interrogação ao que acontece quando geramos intermediários entre um ativo que era suposto ser propriedade nossa, claro. E geramos intermediários. Não, eu aprendi como isso. o ouro também, não é? Hoje em dia. Sim, o ouro também. Não, ninguém sabe sequer se em Fort Knox está algum ouro. Ninguém vai lá. Há esse mito, não é? Não, mas... Pronto, teoricamente está. E há ETFs que têm o ouro guardado, mas também depois ninguém vai ver exatamente. E aqui, pronto, o Not Your Keys e Not Your Coins vem da altura da MTGOX, né? Uhum. As pessoas pensavam que tinham Bitcoin, como eu também pensava, e tínhamos umas coisas para entrar na conta, e depois na realidade as chaves estavam todas do outro lado. Pois. Mas agora o mercado já está mais desenvolvido, já há outras entidades, já existe seguros também, né? Já há umas garantias de que nós, ao ter numa bolsa conhecida, estamos mais seguros. Mas pronto, nunca é 100%. E se tivermos nós, também temos outros riscos. É como quando as pessoas tinham o dinheiro guardado em casa, a pensar que estava seguro dos bancos que faliam na altura do início do século XX, e depois tinham um fogo e perdiam o dinheiro todo, que aquilo ardia. Essa é a piada que eu respondo normalmente, que me dizem, não, mas eles têm auditorias. E eu penso, ok, mas as falências dos bancos todos que tu viste também tinham auditorias. Isso não é garantia de nada. É uma coisa pro forma que, sim, há procedimentos, etc. Eu, por acaso, até foi a minha área de estudo também. Eu depois tirei uma especialização em auditoria. E sim, há uma validação, há uma vontade de validar coisas. Mas, quer dizer, hoje em dia os mercados isto não é garantia de nada. A história mostra que não é. Aliás, tivemos mesmo nas próprias criptomoedas, o FTX, que também foi outro caso de falência total e que as pessoas perderam muito, muito valor lá. Que também era auditado e era auditado por empresas grandes e entendidas na área. Né? Eu acho que aqui o ETF de facto vem trazer a possibilidade, até mais a instituições e outros players, mas também às pessoas que dizem e acham mesmo que não conseguem ter as chaves privadas e que não, e se calhar ainda não tiveram a oportunidade de aprender. Sim. Acho que pode ser por aí. Sim, mas vão pagar a comissão ao intermediário e vão ser tributadas também de outra forma. Não é? Mas há aqui um afastamento entre a pessoa e o ativo. E eu acho que este é o jogo jogado. Eu não penso tanto que o ETF não tem o ativo do lado deles. Acho que até terá. Penso mais que tipo de manipulação de preço é que pode vir a gerar-se quando a maioria do mercado, ou quando uma grande parte do mercado estiver no lado do ETF, não é? Porque depois começas a gerar futuros e começas a gerar uma data de produtos compostos que vão condicionar preço. Então eu tenho um pouco uma dúvida sobre os próximos ciclos de Bitcoin, se vão tender a ser parecidos ou se a partir do ETF podemos ter coisas um bocadinho diferentes. Sim, eu acho que a minha opinião aí é que quanto mais implementado no setor financeiro, democratizado, mais pessoas a terem, etc., as pessoas têm que perceber que os retornos do passado não se vão repetir para a frente, claro. Não é? Porque isso era quase impossível, não é? Aqueles retornos estrambólicos do Bitcoin. Da equação vai ter que reduzir, não é? Vai ter que reduzir, vai ficar um ativo mais tradicional. Agora já é um ativo mais tipo um Nasdaq, 2 vezes Nasdaq, se calhar. Sim, uma alavanca. Já não é 10 vezes, não é? E depois vai começar. Aliás, o Bitcoin tem esse efeito que houve uma altura que se pensava que ia ser mais descorrelacionado do resto do mercado do que está a ser. Portanto, que, por exemplo, se as ações caíssem, ali havia algum refúgio, mas na realidade tem tido o ciclo como as empresas tecnológicas, quase. Portanto, na queda forte de empresas tecnológicas de 2020 no início, mas também em 2022, o Bitcoin também teve a queda e depois teve a recuperação. Portanto, está um bocado mais... E fica mais mainstream e, portanto, os retornos esperados também têm que se
ser mais baixo. É verdade. Ainda que haja aqui um elemento diferente que são os ciclos de Bitcoin com o halving. E aqui baralha um bocadinho o jogo. Porque quando eu estou curioso para ver quando o ciclo não bater, como é que isto se relaciona com o halving. Ou seja, se algum dia podemos vir a ver uma desvalorização após um halving, se isto é possível. Não faz muito sentido nos fundamentais, lá está, na análise fundamental do ativo, faz muito pouco sentido. A seguir, a tu duplicares a raridade, não é? Tu passas a emitir metade da Bitcoin a partir do halving. Se tu passas a emitir metade, toda a gente que está a fazer mineração ganha metade. Portanto, a partir daqui a tendência de preço seria para o dobro. Porquê? Porque tu gastas a mesma eletricidade e tens os mesmos custos para minerar. Só que mineras metade da quantidade. Portanto, isto vai-te obrigar a... Tu tens que vender a Bitcoin um bocadinho mais cara, porque senão não vais ser sustentável, não é? Porque o minerador é um produtor de criptomoedas para todos os efeitos. Não é? Há muitos efeitos que é, por exemplo, aquilo que estávamos a falar há pouco, da expectativa do mercado à frente. Se o mercado já sabe que vai haver o halving e vai haver halving a seguir e halving a seguir, isto já está um bocado dentro do preço. Já está a começar, sim. E portanto, pode às vezes ter esse efeito, ou seja, do sell on the news, não é? O pessoal já está a preparar-se para o halving, que vai ser aumento de preço. Já aconteceu desta vez. Uma diluição no prazo, uma antecipação do halving e até do ETF. Portanto, há aqui também outras coisas. Mas já antes começou a haver uma subida antecipada. Sim. E que depois também atenua a subida de pico a seguir. Claro. Agora, este efeito de realmente de ter cada vez menos quantidade e está programado e ninguém consegue alterar, é algo que dá um grande suporte de longo prazo a este ativo. Portanto, mas, por exemplo, há o que a dizer das moedas a desvalorizar e o Bitcoin. Depois o Bitcoin também nunca funcionaria bem como moeda mundial, digamos assim, porque é preciso haver um bocado essa desvalorização. Se a pessoa tiver um ativo que até tem a expectativa que ele cresça, vai estar com dificuldade em gastar. E depois a economia para. Aliás, nós agora, na crise financeira, tivemos um bocado a sorte de ter à frente da Reserva Federal alguém que era estudioso da Grande Depressão. E na Grande Depressão o que aconteceu foi que nem havia Reserva Federal quase. E estava o padrão ouro. E, portanto, não houve hipótese de fazer dinheiro para sair da crise, porque o dinheiro é criado na economia, não é o Banco Central que cria por si. Aquilo é depois desmultiplicado pelos bancos. E houve uma super contração desta criação, portanto houve destruição de dinheiro, e isso ainda não havendo o contraponto de criar mais dinheiro pelos bancos centrais e equilibrar, fez com que fosse uma depressão muito mais grave. E agora na crise financeira realmente houve a emissão, depois até o Bitcoin foi criado um bocado para bloquear isto, não é? Porque, mas na realidade se não tivesse existido essa criação, nós podíamos ter tido uma grande depressão número 2 e não tivemos. E claro que é muito poder nestas pessoas para decidir, mas o alternativo de, imaginando um mundo em que a moeda é Bitcoin, é muito duro, porque era o que nós tínhamos antes, que era o ouro, a fazer esse papel. E depois os ajustes não são na moeda, são nas vidas das pessoas, nos negócios reais. Desaparece o dinheiro da economia. Sim, essa parte filosófica é gira porque eu não sou um radical ou preto ou branco e eu dizia muitas vezes até nas palestras que dava que não defendia um mundo sem dinheiro governamental e só com Bitcoin, porque acho que há consequências muito complicadas e tem a ver com isso, com a dureza do dinheiro. Não obstante, acho que estamos numa época em que isto está extremado para o outro lado e precisamos desesperadamente de uma moeda que tenha saúde. Sim, é preciso uma alternativa. Saudável. É preciso uma alternativa. Porque de outra forma o que nós somos eu percebo a ideia de que se o teu dinheiro vale muito mais amanhã, o teu convite ao consumo é menor, ou seja, tu não queres consumir e portanto isto contrai o consumo e para mais a economia. Mas por outro lado, nós sabemos também que isto não só no dinheiro nem nos investimentos, como também na vida, que retardar o prazer e o consumo e os objetivos, não é? Tem uma maior recompensa. Sim. Mas é uma parte do que nós às vezes fazemos individualmente que é positivo, em agregado pode ser negativo. Pronto.
Se nós... Essa é que é a parte filosófica. Que é difícil, pois. Porque eu também, é um bocado contraditório, não é? Eu, por exemplo, sou, pronto, movimento FIRE e um bocado minimalista e não gastar assim em coisas que não precisamos e pegar e investir e que faz sentido, ganhamos liberdade, é o melhor bem que nós podemos comprar com o nosso dinheiro, é o tempo e a liberdade. Mas depois tenho o portfólio de empresas que são super... do mercado de consumo, não é? De vender, e portanto as pessoas estão a ganhar dinheiro com esses fundos, mesmo que seja um ETF, mesmo que seja um fundo, é com o crescimento da economia e delas venderem mais. Se fossem todos como nós, a gente não podia investir em ações. Pois, é isso. É um bocado isso. Mas é um bocado o truque, não é? Eu acho que o truque é um bocado esse, é saber adiar e saber não precisar de mais do que aquilo que precisamos, porque a riqueza, na verdade, é só a diferença entre aquilo que ganhamos e aquilo que gastamos, não é? Só somos ricos nesse espaço. Sim. Não interessa ganhar muito e gastar tudo, não há riqueza aí, não é? Há na mesma uma escravidão de consumo, portanto, é verdade. A nossa às vezes riqueza ainda é pior. Ainda é pior porque quando a pessoa está com um rendimento alto e gastos altos, é mais fácil de haver um problema em que se perde parte do rendimento e os gastos são muito mais difíceis depois de cortar. Se a pessoa está num rendimento baixo e gastos baixos, pronto, mas consome tudo, muitas vezes, por exemplo, o subsídio de desemprego cá em Portugal paga isso, mas tem um limite, não é? Portanto, uma pessoa que ganha bastante, quando vai eventualmente para o subsídio de desemprego, leva um corte que no máximo é 1000 e tal de subsídio. Uma pessoa que ganha 1000 e tal fica mais ou menos ali no mesmo nível. Portanto, aquela pessoa que está cá em cima é que às vezes sofre mais dano. Para não falar da parte também dos compromissos financeiros que normalmente tendem a ser muito mais pesados e alargados no tempo, não é? Ou seja, alargar um tipo de investimento, adaptar o nível de vida, na verdade é isto, para baixo é muito mais difícil do que quando ele é mais mediano ou é mais dentro do normal. Fazer pequenos ajustes é mais fácil, não é? Tirarmos... Isso acontece, sim. Muito bem. Olha... Diz-me, ias-me dizer mais uma coisa, eu tenho aqui e arrancar para aqui para uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer. Não, era só do Bitcoin, pronto, em resumo. Tinha uma brincadeira lá, houve uma pessoa que me disse que era contra, era tipo especulativo o Bitcoin, né, lá na sala de mercados. O Bitcoin não valia nada e a Tesla não valia nada. E eu tinha a brincadeira, tipo, um Bitcoin ainda vai comprar um Tesla. E já está. já está a comprar dois, para aí, quase dois. Sim, dos 3 já dá, do Model 3 já dá bastante. Sim. De facto, tinhas aí uma boa previsão. Espero que tenhas feito esse investimento no momento certo e tenhas por acaso, eu gostava do Tesla, mas depois, quando estávamos para comprar carro há uns anos, e até pensei nisso, depois vi, eu agora vou a pé para o escritório, quase não pego no carro. Nós até tínhamos 2 carros e eu deixei, pronto, fica só um. E fazíamos tão poucos quilómetros que penso, não se justifica, fico com um carro a gasolina e pronto, ainda não passei para o Tesla. Fizeste bem. Depois ia estar parado na garagem a maior parte do tempo. E mais vale teres a Bitcoin enquanto não compras o Tesla do que ter um Tesla. Pois é. Um valoriza o outro. É o truck, não é? Não sei, agora já vai nos autocarros também, não é? Acho que sim, tem umas ideias para autocarros aí que vão revolucionar o mundo, mas vamos vendo. Olha, o que é que eu queria fazer aqui num fecho? Eu acho que isto é uma conversa eterna e gostava de, obviamente, continuar a falar contigo de uma data de outras coisas. Nesta parte do episódio... Vamos ter outras oportunidades também. Tens que ir depois ao podcast, ao Fire Talks também. Agora não tenho produzido, mas depois... Vamos a isso. Queria-te perguntar se consegues ou gostarias, porque sei que as pessoas gostariam sempre desta parte, de deixar aqui algum... Se pudesses dar... assim uma frase, um conjunto de conselhos ou um caminho às pessoas que estão a querer entrar nesta forma de pensar o dinheiro e levar a vida mais saudavelmente com o dinheiro, se tu consegues dar uma lead de caminho. Eu acho que aquelas que fomos falando, aquela última, por exemplo, que eu estava a dizer, acho que é uma boa frase e que põe as pessoas a recentrar às vezes, que é o melhor bem que nós podemos comprar com dinheiro é a nossa liberdade. Em vez de ser o carro, a casa, pronto, a roupa, não sei o quê, pensar nesse conceito. Se calhar a melhor utilização que eu tenho para o meu dinheiro é comprar graus de liberdade. E então levem essa ideia para casa.
Pessoal da comunidade, vejam o exclusivo agora. Nós vamos ter aqui uma conversa a responder a perguntas e falar um bocadinho sobre os temas que o pessoal da comunidade quer fazer. É uma parte exclusiva, portanto também se quiserem adiram à comunidade e vão ver. Por hoje é tudo. Eu adorei estar aqui à conversa com o Luís. Não é todos os dias que falamos, se calhar de forma tão alinhada e estamos aqui um bocadinho a cruzar coisas que trazemos há muito tempo na cabeça. O podcast do Luís vocês sabem onde encontrar, em todos os lados onde há podcast, e é o Fire Talks Portugal. Tem episódios, tem entrevistas e tem também muitas respostas em direto às perguntas da comunidade do Luís, portanto tem muita informação útil e prática para caminharem nesta direção de terem uma vida, acima de tudo, como eu e o Luís defendemos, de liberdade. E a liberdade é muito mais liberdade do que financeira, porque acho que o dinheiro serve para nos fazer felizes e não para ser um objetivo de um número ou uma coisa qualquer que tenhamos. Portanto, eu também digo muitas vezes uma coisa que é qualifiquem os vossos mentores. Se querem andar para a frente nesta coisa do dinheiro, procurem as pessoas que são credíveis, e quero deixar a mensagem que eu recomendo completamente aqui os conteúdos do Luís e a visão que ele tem, porque acho que é aquela que nos leva a caminhos mais positivos na vida. Sobre o estoicismo também temos que falar noutra oportunidade, que é outra coisa que eu acho que também nos leva para o bom lugar na vida e para a boa estabilidade emocional que nós precisamos. Porque depois a vida é sobre isto. O dinheiro é um complemento que nos ajuda para isto. Foi um prazer estar aqui contigo, Luís. Espero que a gente continue. Foi meu, foi excelente. E Obrigado. vamos lá então à parte 2.